Escute esta linha com atenção. Ela tem o poder de transformar seu mundo. Já sentiu o abismo abrir sob os pés quando alguém torce sua realidade? Contamina cada palavra e faz da sua sanidade o campo de batalha? Se sim, saiba que não é loucura, confusão ou erro seu. É manipulação. Nesse teatro emocional, o narcisista busca construir uma miragem de poder. Ele precisa que você participe, que reaja, que duvide de si. Mas há uma frase, simples, direta, quase silenciosa, que age como um gatilho psicológico. Eu não estou disponível para essa conversa. Essa frase não acusa. Não demonstra raiva. Não pede desculpas. Ela apenas desliga o circuito invisível que alimenta toda a estrutura de controle emocional que aquele narcisista ergueu. Porque o que sustenta o narcisista não é apenas o olho que observa, é a energia que reage, é a resposta que ele busca, e que você não dá. Por que essa frase funciona? Retira a energia. O jogo emocional termina abruptamente quando você diz que não está disponível. Ele fica sem combustível. Silencia a máscara. Sua voz calma e firme mostra que você está no seu eixo, e não no teatro dele. Muda o campo. Ao invés de justificar, argumentar ou chorar, você se recolhe, e isso faz cair o pano da ilusão. Quando dita com calma e determinação, essa frase ativa um processo profundo. Você interrompe o ciclo de projeção inconsciente que o narcisista alimenta. Ele precisa de você para continuar existindo como ele mesmo. Quando você pausa, aquilo que ele mais teme o alcança, seu vazio projetado. Mas não desanime. Ainda há muito a ser explorado sobre essa retomada de poder, sem gritos, sem ataques, sem desgaste. Ao ouvir um simples "eu não estou disponível para essa conversa", algo visceral se rompe no narcisista. Não é apenas uma frase. É uma retirada de campo energético. E essa retirada tem o mesmo impacto de uma porta que se fecha sem ruído, mas que nunca mais se abre. Para quem vive da validação do outro como narcisista, essa frase representa o pânico do não espelhamento. Carl Jung compreendeu que o narcisismo não é, na essência, um amor exagerado por si mesmo, mas um colapso da relação com o próprio self. O narcisista não se ama. Ele precisa ser alimentado pela imagem que projeta nos outros. E quando você retira o espelho, ele não vê mais nada. Só o vazio. E esse vazio é insuportável. Aqui o narcisista tenta de tudo: ironia, sarcasmo, chantagem emocional, teatralização do afeto. Mas algo o desarma completamente: sua neutralidade. Quando você não se justifica, não se encolhe, não grita, o jogo morre. O palco escurece. O ator perde o texto. Porque o verdadeiro script era sua energia psíquica alimentando a encenação dele. Jung chamava isso de participação mystique, uma fusão inconsciente entre duas almas, onde um se alimenta da energia do outro sem que percebam. Quando você se retira conscientemente, ocorre o corte. O que antes era confusão, agora se torna clareza. O que era simbiose, vira individuação. Você não precisa mais explicar. Você apenas é. E essa é a força. O narcisista teme quem não precisa mais da aprovação dele para existir. Quem deixou de ser reação para se tornar presença. Quem olha nos olhos e diz, com o peso calmo da lucidez, não. Aqui não mais. Se essa jornada ressoou em você, se algo dentro sentiu esse chamado por liberdade interior, inscreva-se. Estamos apenas no começo. As próximas etapas revelarão não só como romper o ciclo, mas como permanecer inteiro após o silêncio. Quando você não participa, não suplica, não tenta explicar, algo maior do que o ego do narcisista começa a ruir. O que entra em colapso não é apenas o jogo de controle, mas a própria persona, o teatro cuidadosamente mantido para esconder o vazio interno. Carl Jung descrevia a persona como a máscara social que todos usamos, mas advertia: quando essa máscara se torna a única face visível, o indivíduo deixa de ter contato com a própria alma. Para o narcisista, a persona não é apenas um papel, é uma armadura de sobrevivência. E quando você deixa de reagir, de se curvar ou de tentar provar sua versão da realidade,
Você tira dessa máscara a plateia que a valida. E sem plateia o espetáculo perde sentido. O narcisista entra em crise. Mas essa crise é silenciosa. Ele pode parecer ainda mais calmo, até afável, ou ao contrário, mais explosivo e irracional. Essas reações fazem parte do que Jung chamou de resistência da sombra, uma tentativa de manter o velho padrão psíquico intacto, mesmo quando ele já começou a desmoronar. Você, por sua vez, começa a perceber algo novo. O silêncio deixa de ser ausência e se transforma em clareza. O não estou disponível deixa de ser defesa e se torna direção. Não há mais desejo de convencê-lo. Há apenas o espaço interno restaurado. E aqui reside um perigo sutil: o narcisista pode tentar voltar. Pode surgir com novos disfarces. Pode parecer mais humano, mais espiritualizado, mais sensível. Mas lembre-se, a função dele não mudou. Ainda é manter você orbitando o seu campo emocional distorcido. E cabe a você reconhecer a tentativa não pelas palavras ditas, mas pelo impacto no seu corpo, na sua energia. Jung nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando o indivíduo aprende a viver sem depender da aprovação externa. Quando o eu interno se torna mais real do que qualquer espelho. E neste ponto, a frase "eu não estou disponível para essa conversa" não é mais uma técnica. É uma postura existencial. Você já não precisa provar que tem razão. Você já não precisa ser compreendido. Você já não precisa lutar pela sua versão da história. Você apenas permanece. E nesse permanecer o narcisista sente o que mais temeia: a sua autonomia. A sombra, como Jung tão profundamente revelou, não busca a redenção por meios conscientes. Ela se infiltra, manipula, seduz. No narcisista, a sombra se torna projeto. Tudo que ele recusa enxergar em si, ele verá em você. Ele apontará seu ego, sua frieza, sua falta de empatia, quando na verdade está diante de um espelho que já não mente. Um espelho que não o sustenta mais. Nesse ponto, a frase "eu não estou disponível para essa conversa" adquire um novo valor. Ela se torna o símbolo de uma escolha interna: não mais viver na codependência psíquica que ele cultivou. Porque essa relação nunca foi sobre amor ou verdade, foi sobre manter vivo um sistema de projeções. E cada vez que você recusa a projeção dele, ela retorna com força multiplicada. Ele tenta devolver aquilo que não quer carregar. E quando não encontra mais lugar dentro de você, a própria estrutura começa a trincar. A crise do narcisista, então, é uma crise de identidade. Ele não sabe mais quem é quando não consegue dominar, inverter, subverter. Sua realidade psíquica é dependente da sua. E agora, sem seu combustível emocional, ele vacila. Mas aqui também mora um risco para você: o desejo inconsciente de salvar, de explicar, de aliviar. É nesse ponto que muitas almas generosas retornam ao ciclo, não por fraqueza mas por compaixão mal direcionada. Jung advertia: a verdadeira compaixão exige discernimento. Acolher o outro não é permitir que ele nos destrua lentamente. A sombra só se integra quando se é capaz de vê-la com lucidez e não mais com identificação. Quando você sente compaixão sem absorção, empatia sem fusão, cuidado sem autoabandono, então sua individuação está em processo. Você está finalmente fora do enredo. E isso é o que mais o narcisista tem: sua liberdade emocional. Se essa verdade ecoou em você, curta este conteúdo, porque é assim, passo a passo, consciência após consciência, que tomamos de volta aquilo que sempre foi nosso: a integridade do próprio ser. Agora que você rompeu com o jogo explícito, surge uma nova e silenciosa provação: a armadilha do arquétipo do Salvador. Não mais o desejo de ser compreendido, mas o desejo de ser aquele que desperta o outro. De tocar a alma do narcisista com compaixão, de curar sua sombra, de mostrar o caminho. Essa tentação é uma das mais difíceis de resistir, porque ela se mascara com virtude. Carl Jung advertia: quando não integramos o arquétipo, ele nos possui. E o Salvador, não integrado, se torna uma nova forma de aprisionamento. Ele dá sentido à dor, mas prende o indivíduo no ciclo da repetição. Em vez de liberdade, nasce a dependência espiritual. Porque salvar o outro torna-se o novo vício. Um ego sutilmente inflado que acredita que sua função é levar luz a quem vive na sombra.
O narcisista, intuitivamente percebe esse impulso e o usa. Assume a posição de incompreendido, de ferido, de confuso. Pode até admitir falhas, mas só até o ponto em que isso lhe devolve o controle. Ele se torna discípulo por um instante, apenas para retomar o trono logo depois. Porque ele não quer ser curado, quer que você continue tentando curá-lo. Isso mantém você por perto. Isso o alimenta. Jung via isso acontecer repetidamente em suas análises. Pacientes empáticos, generosos, capazes de profunda introspecção, voltando ao ciclo de dor por não saberem distinguir compaixão de fusão psíquica. Eles confundiam servir a alma com se sacrificar pelo ego do outro. Mas há uma alternativa. Há um caminho silencioso, forte e ancorado. É quando você reconhece a dor do outro, e mesmo assim, permanece firme no seu centro. Quando você olha o narcisista e diz, com sinceridade, eu compreendo que você sofre, mas eu não sou o campo onde esse sofrimento será despejado. Essa é a maturidade arquetípica do verdadeiro curador, o que não salva mas inspira pela presença. Neste estágio, sua frase, eu não estou disponível para essa conversa, já não é defensiva. Ela é sagrada. Ela protege não só você, mas também o outro de se afundar ainda mais na própria projeção. Você recusa participar do enredo sem negar a humanidade do outro. E isso é algo que o narcisista jamais poderá entender. Porque ele ainda vive na ilusão de que poder se conquista manipulando o outro. Enquanto você agora sabe poder é permanecer em si. E aqui, pela primeira vez, nasce uma paz que não depende de ninguém. A ausência de drama, de ruído, de disputa. A solitude não é mais solidão, é soberania. Mesmo após o afastamento físico, mesmo após o silêncio, algo ainda pulsa no invisível, o cordão psíquico. Ele não é feito de palavras, nem de lembranças. É tecido por tudo que não foi dito, sentido, enfrentado. Por tudo que você ainda espera que o outro compreenda. Esse cordão é o que mantém o narcisista dentro de você. Não como presença, mas como espectro. Carl Jung falava da necessidade de retirada de projeção como caminho para a individuação. E essa retirada não se faz apenas com frases e limites. Ela exige um ato mais radical. Reconhecer onde dentro de você o narcisista ainda habita. Onde ele ainda te define, ainda te provoca, ainda te molda. Talvez você não deseje mais a presença dele, mas ainda deseja ser entendido por ele. Ainda quer provar que sua dor foi real. Que o que aconteceu não foi culpa sua. Que ele enxergue, nem que seja uma vez sua luz. E aqui está o nó. Essa esperança silenciosa é o elo que sustenta o vínculo energético. Jung dizia que o que não é integrado se repete. E enquanto essa parte ferida, que quer ser vista, ouvida, validada, não for trazida à consciência, o narcisista continua agindo dentro de você, mesmo ausente. Você corta o laço externo, mas ainda sonha com um acerto interno. E é esse sonho que precisa morrer, não com raiva, não com indiferença, mas com compaixão madura, com um luto silencioso que reconhece, ele nunca vai ver você como você é. Porque para isso, ele teria que ver a si mesmo, e isso é o que ele mais teme. Você não foi vítima por ser fraco. Foi vítima por acreditar que o amor podia curar tudo. E isso, agora precisa ser revisado. A verdadeira cura não está no outro reconhecer sua dor. Está em você deixar de precisar que ele a reconheça. Quando isso acontece, o cordão psíquico se dissolve. O narcisista deixa de ocupar espaço interno. Você o vê, mas não vibra mais na frequência dele. Ele tenta invadir, mas não encontra mais campo. Ele busca reação, mas encontra silêncio. E não um silêncio amargo. Um silêncio pleno. Porque agora você sabe ele nunca teve poder. O que havia era um ponto dentro de você ainda inconsciente. Ainda em busca. E agora, esse ponto foi nomeado. Foi abraçado. Foi integrado. Essa é a verdadeira libertação. Não afastar o narcisista, mas deixar de existir nele. Chega o momento em que, mesmo sem você dizer nada, o narcisista sente algo mudou. Aquilo que antes fluía como entrega, explicação, energia emocional, agora não flui mais. Ele tenta provocar,
e você permanece. Tenta inverter a culpa, e você não se move. Tenta reacender a antiga dinâmica, e tudo o que encontra é um espelho sem rachaduras. Carl Jung chamava esse momento de reversão da projeção, quando a vítima deixa de ser receptora da sombra do outro, e em silêncio, a devolve. Não como vingança, mas como um ato inevitável de equilíbrio psíquico. A projeção é, por natureza, um desequilíbrio. Uma tentativa de se livrar do que é insuportável carregar. O narcisista precisa que o outro sustente seu lixo emocional, suas vergonhas, inseguranças, medos. E quando esse outro recusa o papel, a sombra precisa voltar. Não há mais quem a carregue. E ela retorna como um bumerangue. É nesse instante que o narcisista pode entrar em desespero, ou se calar, ou desaparecer. Cada um reage à sua maneira quando percebe que não há mais controle. Mas o mais importante aqui não é o que ele faz, e sim o que você sente. Porque nesse ponto, algo se rompe dentro de você também, a culpa. Você percebe que não era responsável, que não era você o confuso, o frágil, o difícil de lidar. Você apenas estava preso num espelho distorcido. E agora, ao ver seu reflexo real, você respira. A libertação não é barulhenta. Ela é sutil, silenciosa, mas absolutamente transformadora. O narcisista, ao ver que você não reage mais, sente medo. Medo do que isso representa o fim do jogo. E esse medo é o início da sua autoridade psíquica. E aqui cabe uma pergunta sincera. Você já viveu esse momento? Já sentiu que, sem dizer uma palavra, devolveu ao outro aquilo que ele tentou fazer você carregar por tanto tempo? Se sim, comente abaixo. Porque dar nome a isso é uma forma de consagrar a cura. E se ainda não viveu, saiba, isso é possível. E você está mais perto do que imagina. Após o rompimento silencioso, nasce algo paradoxal, o vazio. Mas não aquele vazio que dói, que aperta, que lembra a ausência. Este é outro, é o espaço antes ocupado pela distorção. E quando o narcisista se retira, esse espaço se revela. Nu, silencioso. E assustador, às vezes. Porque até então, ele havia sido preenchido com vigilância, reatividade, sobrevivência emocional. Carl Jung dizia que o encontro com si mesmo muitas vezes começa com o reconhecimento de um espaço interno que antes não existia. Um espaço que foi colonizado por imagens falsas, ruídos externos e sombras alheias. Esse espaço, agora liberto, clama por ocupação consciente. E aqui surge a solidão sagrada. Não porque se está só, mas porque se está finalmente consigo. Esse momento é perigoso para quem ainda se agarra à ideia de que o outro era necessário. Mas é libertador para quem compreende que o outro era um reflexo, não a fonte. O narcisista, ao perceber que você está nesse lugar interno, sente a maior ameaça, a sua ausência emocional. Ele pode até tentar retornar. Pode bater a porta com novas máscaras. Mas agora, você já não responde mais com a mesma frequência. Porque algo dentro foi restaurado. E com isso, nasce um novo critério, o silêncio deixou de ser incômodo. Virou oráculo. Nesse estado, você começa a ouvir coisas que antes não ouvia. A intuição se fortalece. A verdade interna fala sem ruído. O corpo, antes em alerta constante, relaxa. A mente desacelera. E o coração, antes aprisionado no ciclo de agradar para ser amado, agora pulsa livre. Jung afirmava que a individuação, esse processo de tornar-se quem se é, exige momentos de isolamento psíquico. Não por fuga, mas por purificação. O que está acontecendo aqui não é apenas o afastamento de um narcisista, mas o reencontro com sua alma. E ela, ao contrário do narcisista, não quer controle, quer verdade. Esse é o momento em que o poder se desloca. Ele sai da periferia, o olhar do outro, e se instala no centro, a consciência do eu, e o que nasce disso não é ego inflado, nem frieza, nem arrogância, é serenidade. A serenidade de quem sabe que pode ser, mesmo que o outro não veja. De quem sente, mesmo que o outro negue. De quem caminha, mesmo que o outro tente puxar. E o mais belo, você percebe que não odeia o narcisista. Porque o ódio é apenas uma forma invertida de dependência. Você não quer vingança, nem aceitação, nem explicações. Você apenas quer estar, em paz,
em si inteiro. E esse desejo, tão simples e tão raro, é o que o narcisista jamais poderá entender. Porque ele ainda vive de espelhos. E você agora vive de raiz. O ciclo está quase completo. Você já se afastou, já silenciou, já sentiu a ausência e a verdade que nasce dela. Agora, algo ainda mais profundo acontece, a sombra, que antes se projetava fora, começa a retornar para dentro. Mas desta vez não como um peso alheio, como revelação do que ainda era inconsciente em você. Carl Jung afirmava que o mal que vemos no outro só nos fere porque toca em algo não resolvido dentro de nós. O narcisista, então, se transforma. De ameaça, ele passa a ser símbolo. Um símbolo do que você também precisou ser, em algum momento para sobreviver. Um reflexo do controle que você já exerceu para não se despedaçar. Um espelho do medo que você também teve de não ser amado. Essa integração da sombra não justifica o abuso, mas transforma a dor. Porque agora você compreende que, sem ela sua luz seria frágil. O que lhe feriu, também revelou. O que lhe esvaziou, também purificou. O narcisista, mestre involuntário, mostrou onde você ainda precisava se encontrar. É aqui que a culpa se dissolve, não porque foi perdoada, mas porque perdeu sentido. Você entende que o erro não foi sentir demais, amar demais, esperar demais. O erro foi ter se esquecido de si no processo. E isso não é falha, é parte da jornada. Você começa a ver, nas suas próprias sombras, não monstros, mas crianças feridas. Vê o controlador como alguém que um dia foi impotente. Vê o manipulador como alguém que aprendeu a sobreviver com máscaras. Vê o acusador como alguém que um dia não foi ouvido. E ao enxergar isso, algo em você também é redimido. Porque aquilo que o narcisista projetava, vergonha, medo, insuficiência, já não encontra eco em você. Você não é mais o campo onde essas forças se instalam. Agora, quando algo lhe atravessa, você observa, nomeia, integra e segue. Essa é a verdadeira liberdade que Jung descreveu, não estar imune à dor, mas ser tão íntimo de si que nenhuma dor lhe rouba o centro. O narcisista não pode mais lhe tocar, porque ele já não sabe onde você habita. E então, finalmente, o ciclo se fecha. Chegamos ao fim da jornada, e paradoxalmente, é aqui que tudo verdadeiramente começa. O que o narcisista mais teme não é ser exposto, é ser ignorado. Não é o confronto, é a ausência de reação. Não é o ataque direto, é o colapso do palco. Quando você diz não estou disponível para essa conversa e sustenta isso com serenidade, você deixa de ser personagem no enredo do outro e passa a ser autor do seu próprio. Carl Jung nos mostra que o maior poder psíquico não está em dominar o outro, mas em não mais pertencer ao campo onde o jogo do outro acontece. E é isso que você alcançou. Você se tornou psicologicamente ilegível para quem vive da manipulação. Suas reações cessaram. Seu brilho já não está à venda. Sua luz não é mais confusa, nem difusa, é clara, enraizada, consciente. Neste estágio, o narcisista não consegue mais acessar você, nem com charme, nem com raiva, nem com vitimismo. Ele sente sua ausência como um eco que não responde, como uma porta que não se abre, como um espelho que já não o reflete. E você por sua vez caminha, não como alguém que fugiu, mas como quem retornou, para dentro, para si, para a sua integridade psíquica. A vitória é invisível porque não precisa ser exibida. Ela é sentida no corpo, no silêncio interno, na clareza de saber quem você é. Essa frase, eu não estou disponível para essa conversa, já não é mais apenas um limite. Ela é um símbolo, um portal, um ritual de passagem. Ela marca o ponto em que você deixou de tentar mudar o outro e começou a cuidar de si. E essa escolha transforma tudo. Você não é mais a presa, nem o espelho, nem o redentor. Você é presença, você é raiz, você é inteireza. E se essa jornada ressoou em sua alma, se esse caminho reverberou em algo que há muito tempo precisava ser dito, então inscreva-se. Este espaço é para almas que escolheram a verdade, mesmo quando ela exige solitude. Curta este conteúdo se ele foi luz no seu processo. E comente, qual foi o momento da sua virada.
Quando você percebeu que o silêncio era mais poderoso que qualquer explicação, porque compartilhar sua história também é uma forma de curar. Você não está só. E agora talvez nem precise mais estar, porque encontrou o mais importante: você.